Olá, hoje a gente vai mergulhar num momento, sim, fundamental, né? O dia de Pentecoste, lá em Atos, capítulo 2, o nascimento da igreja. E para essa conversa, nossa base é uma lição bíblica da CPAD, do projeto Entendendo as Lições Bíblicas. Exato! A ideia é destrinchar o que aconteceu ali. O relato fala de um som de vento, línguas de fogo. Parece algo assim bem impactante. Muito. E Atos 2 é mais que história, né? É o início da igreja recebendo o poder do Espírito Santo para sua missão. A lição organiza isso em 3 pontos principais para a gente entender melhor. Perfeito. Vamos começar então pela natureza do Pentecoste bíblico. O texto descreve esses sinais, né? Som do céu, línguas como de fogo. O pessoal chama isso de teofania, certo? Uma manifestação de Deus. Isso, teofania. Manifestações claras da presença divina. E sim, lembra o Sinai, como você falou. Ah, boa. Tem um paralelo forte. No Sinai, a lei veio em pedra, né? Algo externo. A lição aponta, baseada em Jeremias, 2 Coríntios, que no Pentecoste a palavra é escrita no coração, pelo Espírito. É uma mudança interna, sabe? Entendi. Da pedra para o coração. Forte isso. E Pedro, no discurso dele, ele amarra tudo a Jesus. Morte, ressurreição, ascensão. O evento é totalmente centrado em Cristo. E cumpre também a profecia de Joel sobre o Espírito nos últimos dias. E certo, Cristo no centro e cumprimento de profecia. E o propósito do Pentecostes? Além desses sinais todos, o que Deus queria com aquilo? Bom, um ponto-chave que a lição destaca é a adoração genuína. O pessoal ouviu os discípulos falando das grandezas de Deus, cada um na sua língua. É verdade. Isso é impressionante. Pois é, o foco era exaltar a Deus. E isso se repete depois com os gentios, lá em Atos 10. Paulo também fala, né, que ser cheio do Espírito ajuda a dar bem as graças. Faz sentido. Adoração. E tinha mais algum propósito? Sim, fundamental. O poder para testemunhar. Embora tenha a ver com os últimos tempos, o Pentecostes não era para isolar a igreja. Pelo contrário, era para capacitar, dar poder mesmo para cumprir a missão no mundo. Lembre que Jesus prometeu o poder do alto? Lembro, sim. Lucas 24, Atos 1. Exato. E esse poder se manifesta logo depois, né? Atos 4 fala do testemunho poderoso dos apóstolos. Ok. Natureza divina, propósito de adoração e testemunho. E as características do Pentecostes, como foi a experiência para eles ali na hora? Olha, a lição define como uma experiência bem específica, o batismo no Espírito Santo. Jesus mesmo falou disso, né? Sim. E um detalhe importante, isso aconteceu com gente que já era crente, já era salva. João 15 e Lucas 10 indicam isso. Ah, então não é a mesma coisa que a salvação. Não, segundo a lição, é apresentado como uma bênção a mais, sabe? Um revestimento de poder que vem de Cristo para a vida e para o serviço, distinto da salvação inicial. Entendi. E como souberam que receberam? Teve um sinal? Sim, a lição enfatiza muito isso. Foi uma experiência definida, com uma evidência inicial clara. E áudio, o falar em outras línguas, Atos 2, verso 4. O falar em línguas. Isso, foi esse sinal que impactou todo mundo ali. E depois foi o que convenceu Pedro e os outros que Deus também estava agindo com os não-judeus lá na casa de Cornélio. Entendi. Claro que o amor é o fruto do espírito, sinal de maturidade, como Paulo ensina. Mas as línguas, naquele contexto do Pentecoste, foram a manifestação inicial, o sinal que tornou a experiência reconhecível. O material de apoio reforça isso. Tá claro. Então, para a gente fechar a ideia, o Pentecoste foi o pontapé inicial da era da igreja, crentes já salvos, sendo batizados no Espírito, capacitados e formando o corpo de Cristo. Exatamente isso. Mostra o desejo de Deus por uma igreja viva, cheia do Espírito, para cumprir a missão de anunciar o Evangelho com palavras e com poder também. Muito bom. E fica a reflexão, né? Se o Pentecoste original foi essa capacitação dinâmica para adorar e testemunhar, como é que essa dinâmica pode ser buscada, pode ser vivida hoje por nós na nossa jornada de fé, tanto individualmente quanto como igreja?